Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a honra e tua é a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Seja mais uma vez bem-vindo a este humilde canal. Bom, hoje com a ajuda de Deus, vamos estar aqui falando sobre a corrupção nos dias do profeta Amós. Amós, que foi um homem levantado por Deus ali, vindo ali, de uma cidade de Tecoa, louvado seja o nome do Senhor ali, em Israel ali, onde Deus o levantou para repreender, não só falsos profetas, falsos pastores, mas também a corrupção política, generalizada ali, onde tinha envolvimento também da religião, do paganismo ali, vindo ali, louvado seja Deus, santo, poderoso é o nome do Senhor. E Deus ali condenou, vários países também naquela época, países como a Filisteia, Tiro, Judá, Moabe, Amon, Israel também, Samaria, cidade ali, Israel ali. Bom, o povo de Israel, na verdade, eles não queriam se arrepender dos seus pecados, mas era necessário um arrependimento sincero, verdadeiro, vindo, do coração, das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, as pessoas estavam ali afundadas, na idolatria, afundadas na prostituição. Quando eu digo prostituição, existem duas formas de prostituição, que é a pessoa se vender o seu corpo, mas também existe a prostituição espiritual, que é a pessoa não se dobrar ao Deus de Israel, não se dobrar ao Deus criador dos céus e da terra, mas dobrar-se a outros deuses, adorar a imagem de escultura. Não, eu vou adorar Jesus, mas eu vou adorar Maria, eu vou adorar a esse, aquele, aquilo outro. Deus quer que nós venhamos o adorar somente Ele, através da pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, que é a ponte de ligação, entre Deus o Pai e o ser humano caído, Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Deus diz, Amós capítulo 4, a partir do verso 4, dizendo que o povo não quer se arrepender. O Senhor Deus disse: povo de Israel, vocês querem pecar? A pergunta. Pois vão aos santuários de Betel, de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs oferecem sacrifícios de 3 em 3 dias, deem os seus dízimos, apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. Como vocês gostam de fazer isso? Então, Deus está falando aqui o que o povo fazia, Deus está denunciando através do profeta ali a atitude das pessoas, indo ali, dando dízimo, fazendo ali coisas que aparentemente religiosas, mas com hipocrisia, com soberba, com orgulho. E Deus diz: eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nessa tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, Deus, a corrupção é demais, generalizada. Deus permite que várias coisas ruins possam acontecer, Inclusive aqui está falando de chuvas, Permite que chove num lugar, outro não chove, por causa da falta de moral, da falta de decência, da falta de ser uma pessoa bondosa aos olhos de Deus. O dono desse universo, o Criador, ele é bom.
E não custa que nós também sejamos, não pessoas más, né? Mas pessoas boas. Veja bem que não é só no nosso país, nessa terra chamada Brasil, que existe a corrupção. Deus levantou Amós e veja, em Amós capítulo 5, a partir do verso 10, o que as autoridades, né, políticos também faziam naquela época. Olha, vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades, dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que num tempo mau como este as pessoas que têm juízo fiquem de boca fechada. Então, Deus está repreendendo aqui, né, políticos, pessoas que eram responsáveis ali, né, pela parte financeira, o repartimento ali, né, a divisão ali, né, das finanças, né. Então eles não se importavam, né, de ver pessoas morrendo, ver pessoas descalças, ver pessoas famintas, né. Eles só queriam se enriquecer a si mesmos, né? Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, né? Louvado seja o nome do seu Deus Todo-Poderoso, quem disse isso. Louvado seja o nome do Senhor. Veja ainda no verso 16, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: haverá gritos de dor em todas as cidades. As ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas, e tudo isso acontecerá, porque eu virei castigá-los, eu, Senhor, e estou falando. Tudo isso aconteceu nos dias de Amós, né? 2 anos antes, né, de acontecer um grande terremoto ali. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando Uzias era rei de Judá, né? E Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Veja bem aqui na parte espiritual como que estava o povo daquela cidade, né? Veja que Deus diz, né? Amós capítulo 5, no verso 21, o Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentam sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do deus Sicute e da estrela Quium que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens? Quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco, eu, Senhor Deus Todo-Poderoso, estou falando. Então, Deus está falando aqui que ele estava detestando aquele ato das pessoas ir ali dentro do templo, cantar e cantarolar, mas não era justo aos olhos de Deus, não era honesto, não tratava com igualdade as pessoas. No mesmo tempo acontece nos dias de hoje. Não adianta ter tantos templos espalhados por aí, se não há justiça, se não há amor, se não há coerência nas atitudes, se não há uma conduta de discípulo do Senhor, se não há uma conduta de filho de Deus. Deus diz também aqui, né, sobre a idolatria do povo, né? O povo não estava adorando a Deus. Deus estava vendo tudo que estava acontecendo. Olha, Amós 5, 26. Agora vocês vão sair carregando as imagens, né, do Deus Sicute e da estrela Quium que vocês fizeram para adorar. E nos dias de hoje nós vemos idolatria dentro das igrejas. Ah, não, mas eu adoro a Maria, eu adoro a São João, eu adoro... Deus não quer que nós venhamos adorar outro a não ser a Ele mesmo, na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui em Amós 4. Ouçam isso, mulheres da cidade de Samaria, que são satisfeitas e gordas, como as vacas de Bazã.
Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres, ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará, vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do Monte Hermon. Então o Senhor está falando aqui que ele vai fazer justiça por causa da conduta, por causa da injustiça, da imoralidade da cidade, onde políticos perverteram, falsos religiosos, né? Ali fazendo o povo pecar, fazendo o povo perecer, não pregando a verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua dizendo, Amós 6, 8. O Senhor Todo-Poderoso jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel. Detesto os seus palácios. Vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente, queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? O outro responderá: não tem não. Então o primeiro dirá: cala a boca, nós devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar uma ordem e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Então o Senhor quer justiça, o Senhor quer honestidade, o Senhor quer que nós buscamos a Ele, porque em nós não há bem nenhum, mas quando nós buscamos o Senhor, o resplendor da sua luz, Ele expulsa as trevas de nós. E em meio a tudo isso, Deus levanta um homem chamado Amós. Amós não era religioso. Amós, ele não estava ali corrompido ali com aquela casta religiosa ali daquela capital ali chamada Betel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então Amós começou a pregar para o povo se arrepender. Deus começou a mostrar visões para Amós, né? Amós começou a dizer que o povo ia ser entregue sim nas mãos dos inimigos por causa da rebeldia, da rebelião, do pecado, né, contra o Criador. Então, ali diante, Amós, né, que não era um profeta, que não era filho de profeta, louvado seja Deus, né? Quem era Amós? Amós era um pastor de ovelhas, né? E também ele cuidava de figueiras, né? Cuidava ali daquelas árvores que produzem os figos, né? Louvado seja Deus. Mas Deus olhou em Amós e viu que ele poderia chegar ali e falar a verdade. Se Deus te escolheu, deixe Deus te usar, amém? Então vamos ver aqui em Amós capítulo 7, né? A partir do verso 10. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, rei de Israel. Então nós vemos aqui, né, o falso profeta Amazias, né, em associação com Jeroboão, que também era um mau rei, né? Teve um reinado desastroso, fez o povo pecar. Então os dois estavam ali sócios, né? Ou seja, a religião, né, associada ali com a corrupção da política, que já é corrompida. Ele mandou dizer, né, o falso profeta sacerdote ali mandou dizer para o rei: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Então, ele estava pregando a verdade, Amós, mas o falso profeta Amazias, né, estava ali inventando uma calúnia ali, né, contra Amós, né, dizendo: olha rei, para com esse homem aí, para com a voz dele, porque ele está levantando contra você, dizendo que você vai ser morto, né? Dizendo que Israel será entregue. Verso 12, depois Amazias disse a Amós, né? Então Amós, não ficando contente, Amazias não ficando contente com isso, com essa mensagem mandada ao rei, ele disse, né, para Amós: fora daqui, seu profeta, volte para sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu. Veja bem o que Amós respondeu. Veja a humildade do profeta. Eu não sou profeta por profissão. Eu não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras. Mas o Senhor Deus mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a sua mensagem ao povo de Israel.
Portanto, escute a mensagem de Deus o Senhor. Você, Amazias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel, mas o Senhor diz a você: a sua mulher virará uma prostituta aqui na cidade, os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países, você morrerá numa terra pagã, e o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. Meu irmão, se você está ouvindo essa mensagem, né? Saiba o seguinte: Amós não era profeta, mas Deus o chamou para profetizar. Deus o chamou para fazer algo que os da falsa religião não estavam fazendo, né? A falsa religião apóstata, ela se misturou com a política e ela se corrompeu. Amós não tinha se corrompido. Amós foi tirado para pregar a verdade ali contra Amazias e contra ali a terra de Israel. O cristão, esse livro de Amós, ele traz uma reflexão para nós, que o cristão ele tem que ir contra sim. Ele tem que viver uma vida santa diante de Deus, honesta, sincera, ir contra o orgulho, ir contra a corrupção da política, viver uma vida onde ele não deixa corromper os princípios que foi ensinados pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem, né? E nós sabemos que depois dessas mensagens aconteceu que Israel foi entregue